Graças a Deus. Eu tenho uma mensagem para compartilhar com a igreja, dentro dessa perspectiva, e o tema da mensagem é uvas e vinhas, amém? Parece uma mensagem temática, mas na verdade essa mensagem surgiu durante uma leitura devocional, e quando eu estava lendo esse livro de 1 Reis, esse texto saltou no meu coração, eu comecei a meditar e Deus foi falando no meu coração, e eu creio que é uma mensagem para o coração da igreja também, amém? E eu creio que você já está familiarizado, não é, com essas terminologias da uva e da vinha, né? A uva é o fruto da videira, e um conjunto de videiras, que é a árvore, né, que produz a uva, se chama vinha, amém? E uva, né, é uma fruta que particularmente, eu creio que todos gostam muito, não é isso? É uma fruta muito comum no cardápio de todo brasileiro. E especialmente lá em casa eu tenho duas irmãzinhas que gostam bastante de uva, amém? E a gente sempre precisa estar no mercado repondo o estoque de uva. Inclusive, se alguém tiver alguma plantação de uva aí, quiser fazer um convênio, estamos abertos, amém? Graças a Deus. E quando nós olhamos para a questão da uva, nós vemos que a sociedade foi muito impactada pelo cultivo da uva, amém? O cultivo da uva tem relatos na história. A partir de 6.000 anos atrás já se podia relatar o cultivo da uva no mundo. E ele teve uma importância social e econômica muito grande. Grandes, né, vinhedos foram plantados, aquecendo a economia. A uva, né, é um elemento utilizado na gastronomia, não é isso? Então, é um elemento muito importante socioculturalmente. E quando nós olhamos também para a perspectiva da palavra de Deus, nós vemos que a história bíblica, ela está entrelaçada com a história da civilização, amém? Então nós vemos que os escritores bíblicos, por vezes também, utilizavam da figura da uva e da vinha para poder transmitir um ensino ou uma mensagem divina. Então nós vemos, por exemplo, ali em Gênesis capítulo 9, é a primeira menção da uva na Bíblia, quando Noé, depois do dilúvio, ele planta uma vinha e ele toma do fruto dessa uva, né, dessa vinha, e ele se embriaga, ou seja, ali em Gênesis 9 aponta para a embriaguez. Mais para frente, quando nós vamos ali para Números capítulo 13, é relatado para nós o episódio onde Moisés manda 12 espias avistarem a terra prometida, a terra de Canaã. E esses 12 espias vão lá avistar a terra e eles veem que haviam gigantes na terra, mas também algo chama a atenção. O que chamava a atenção dos olhos deles eram o tamanho, o vigor das frutas que ali haviam. E segundo o relato bíblico, aqueles cachos de uvas eram tão grandes que eles tinham que ser carregados nos ombros por 2 homens. Imagina, é a uva de Itu, né? Então, nós vemos também depois ali no Antigo Testamento ainda, em Isaías capítulo 5, Isaías vai profetizar a respeito de uvas bravas, se referindo à desobediência de Israel. Então a gente consegue perceber que, a depender do texto que nós estamos lendo, a referência, a interpretação tem um sentido diferente. Pode se referir à prosperidade, pode se referir inclusive à desobediência, como em Isaías capítulo de número 5. Quando vamos para o Novo Testamento, da mesma forma, em Lucas capítulo 5 é dito para nós a respeito do vinho novo em odres velhos. E aqui o contexto do vinho novo está apontando para a nova aliança, amém? E aí quando nós caminhamos também em Mateus capítulo 26, fala para nós também do cálice da nova aliança. Até hoje nós temos por memorial dado por Jesus Cristo, comermos o pão e bebermos do cálice, ou seja, representando o sangue de Cristo. Nós temos também ali em Apocalipse 14, verso 18, que é a última menção sobre uva e vinha na Bíblia, e ele aponta para um contexto de julgamento. Diz assim o texto, ó: mete a tua foice afiada e vindimos cachos da videira da terra. Ou seja, ali já o contexto está apontando para um julgamento. Então quando nós falamos sobre uvas e vinhas nas Escrituras, nós não podemos absolutizar o que isso quer dizer. Por quê? A depender do contexto que nós estamos, as Escrituras apontam para um significado diferente, amém? Então nós lemos um texto aqui da Antiga Aliança, o livro de 1 Reis, capítulo 21, contando para nós a história de um homem que tinha uma vinha. Então, se nós quisermos entender o que significa aquela vinha, a gente precisa voltar no contexto para perceber o que as Escrituras estão querendo dizer, amém? E é isso que nós vamos fazer nesse momento. O texto que nós lemos conta para nós uma história. A história de um homem chamado Nabote. Diga comigo, Nabote.
Um excelente nome para o seu filho, diga-se de passagem, né? Nabote. E Nabote está ali entrelaçado com a história de um homem também chamado Acabe. E quando nós percebemos ali o contexto, nós estamos aqui por volta do ano de 700 a.C., ou seja, 700 anos antes de Jesus nascer, essa história se passa. E ela se passa no período da nação de Israel, onde o reino de Israel, as 12 tribos, já estavam divididas. Então nós tínhamos 10 tribos no reino do norte, 2 tribos no reino do sul. E a capital do reino do norte era a capital de Samaria. E nós estamos aqui com o reinado do rei Acabe, tudo bem? Então Acabe está reinando e a história se passa, tendo essa conjugação entre um homem chamado Nabote e o rei Acabe. Bom, quem era Acabe? Acabe, ele foi o 7º rei da linhagem sucessória quando o rei foi dividido, amém? Então Acabe foi o 7º rei. E as escrituras não dão um bom testemunho a respeito de Acabe. A Bíblia vai nos dizer que Acabe foi o pior rei da nação de Israel. Dentro da perspectiva do reino do norte, ele foi o pior rei. No reino do sul foi Manassés. Então Acabe era um homem que foi reprovado diante dos olhos do Senhor. Acabe havia se casado com uma mulher, eu creio que você conhece a história, uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel, ela era rainha dos Sidônios. Então Acabe se casou com uma mulher estrangeira, o que era proibido para os reis de Israel. Mas ele queria fazer uma aliança política, então ele se casou com uma rainha estrangeira para poder ter poder político. E Jezabel, ela era um tanto quanto abençoada. Amém? Jezabel é complicado. E Acabe começa a conviver com Jezabel, e Jezabel adorava o seu Deus, o Deus do seu povo, chamado Baal. E não se dado por contente, além de se casar com Jezabel, Acabe constrói um templo em Israel para adorar Baal. Ou seja, para agradar o coração da sua esposa, ele constrói um templo para adorar um Deus pagão que não era o Deus de Israel. Então Acabe é conhecido como um rei que foi mal perante os olhos do Senhor, é conhecido como o pior rei da história de Israel. Esse é Acabe. E é no meio desse contexto que surge para nós um homem chamado Nabote. Quem era Nabote? O significado do nome Nabote significa fruto. Amém? Nabote significa fruto. E Nabote, a Bíblia não diz muitas coisas sobre ele. A Bíblia só nos diz que Nabote, ele era um judeu da tribo ali, da região de Jezreel. Então, Jezreel era uma planície da região de Israel, e era uma planície muito próspera, tanto é que ele tinha uma vinha ali. E, inclusive, esse vale de Jezreel é muito conhecido porque foi ali que Gideão derrotou os midianistas, Alguns também fazem inferência que a batalha do Armagedon vai acontecer ali no vale do Jezreel. Mas, enfim, são especulações. A questão é que Nabote, ele tinha uma vinha ali na região de Jezreel. E Nabote, ele tem um ensino muito precioso para nós. O ensino de Nabote começa nos inspirando, porque Nabote foi alguém fiel, mesmo em um cenário de infidelidade. Mesmo diante do pior governo da história de Israel, Nabote foi alguém fiel a Deus. Isso nos inspira, porque por pior que seja o cenário ao nosso redor, nós podemos expressar fidelidade ao nosso Deus, aleluia. E Nabote nos inspira isso. Como dito, o reino do norte teve 19 reis. Nenhum rei foi fiel a Deus, e do pior deles foi Acabe. E Nabote foi alguém que permaneceu fiel ao Senhor. E acontece que a história deles começa a se entrelaçar. Jezreel, o vale de Jezreel, significa semeado por Deus, amém? Ou seja, um presente de Deus. E acontece que Acabe, ele morava na capital do reino do norte, chamada Samaria. Mas Acabe era o rei de Israel, e ele tinha também uma casa de verão. Olha que benção. Era como se ele tivesse o seu palácio aqui em Campo Grande e tivesse uma casa ali em Bonito para ele descansar de vez em quando. Amém? Então, Acabe tinha uma casa de verão ali no vale de Jezreel. E acontece que um desses dias, era feriado em Israel, Acabe resolve emendar o feriadão, e ele vai ali para Jezreel, e ele chega no seu palácio. Quando ele chega no seu palácio, ele olha para o lado, e ele vê que tinha uma vinha. Vinha, novamente, é uma plantação de videiras, que são as árvores que dão as uvas. E ele vê que do lado do seu palácio havia uma vinha. E essa vinha pertencia a quem? Nabote. E acontece que Acabe fala assim, meu Deus, eu preciso desse terreno. Eu tenho a minha casa de verão aqui, tenho uma vinha aqui, eu quero esse terreno. Ele faz uma proposta, ele fala assim, Nabote,
eu quero comprar a sua vinha, me dá a sua vinha. E o texto diz que ele faz algumas propostas para Nabote. E a primeira proposta é: Nabote, me dá a sua vinha, que eu quero transformar ela em horta. E a segunda é: eu vou te dar uma vinha melhor. E a terceira: se você não quiser, eu pago o dinheiro que você quiser por essa vinha. Ou seja, Acabe coloca os olhos na vinha de Nabote. Amém? E acontece que Nabote não aceita as propostas. Pode parecer, no primeiro momento, que Nabote era um tanto quanto vaidoso, um tanto quanto orgulhoso, por não querer vender a sua vinha para o rei. Amém? E o rei prometeu pagar bem, mas Nabote se nega e não quer vender a sua vinha. Por um primeiro momento parece um orgulho, mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que, na verdade, Nabote estava muito bem embasado em não vender a sua vinha. Sabe por quê? A Bíblia não deixava que uma terra, ali na Antiga Aliança, fosse vendida de maneira perpétua para uma outra pessoa. Tanto é que no ano do jubileu, que era o ano 50º, ou seja, o ano 50 depois dessa venda, a terra tinha que voltar para o seu dono, independente do valor pago. Era uma forma da distribuição social acontecer ali em Israel. E uma segunda ancoragem de Nabote é que uma terra não poderia passar de uma tribo para outra, porque a nação de Israel foi dividida em tribos e cada um recebeu a sua porção de terra. E uma tribo, uma porção de terra não poderia passar de uma tribo para outra. E acontece que Nabote, ele era da tribo de Issacar, e Acabe era da tribo de Efraim, ou seja, eram tribos opostas. Então Nabote não quis vender a terra porque ele estava orgulhoso. Primeiro porque eles eram de tribos diferentes e essa terra não podia ser passada. E um terceiro momento, Acabe estava duplamente errado, porque um rei não podia comprar terras de alguém que era um morador de Israel. Olha o que diz ali o texto de Ezequiel 46:18. O príncipe não tomará nada da herança do povo, expulsando-o violentamente da sua possessão. Ou seja, Acabe não poderia comprar algo do povo. Era uma lei dada para a nação de Israel. Então, na verdade, Nabote estava ancorado. Nabote, na verdade, ao negar a venda da sua vinha, ele estava sendo biblicamente embasado na lei de Deus. Amém? Então, o que acontece? Nabote faz as propostas: olha, eu vou transformar a sua vinha em horta, eu vou te dar uma vinha melhor, e eu vou te dar o dinheiro que você quiser. E Nabote não negocia a sua herança, e o final da história é trágico. Sabe o que acontece? A história se desenrola ali, e acaba que Jezabel, a abençoada, acaba tramando ali um enredo, e Nabote acaba sendo morto. Então, o significado, a interpretação desse texto se refere à injustiça e o julgamento contra a casa de Acabe. A história não termina bem. Mas, independente da história não ter terminado bem, eu queria hoje propor uma reflexão a respeito do coração de Nabote. Porque Nabote, para nós, representa alguém que foi um referencial seguro de uma postura correta diante de Deus. Alguém que, independente dos resultados, permaneceu fiel à lei de Deus. Nabote representa para nós alguém que teve coerência com a lei de Deus. Nabote representa alguém que foi fiel ao que Deus tinha dado em suas mãos, a vinha que lhe fora confiada, que não poderia ser passado a outrem. Nabote foi fiel, independente das ameaças e independente do resultado. Então hoje eu quero fazer uma reflexão, convidá-los a uma reflexão a respeito do coração de Nabote, para que nós possamos receber do Senhor graça e misericórdia, para que a gente tenha o mesmo coração de Nabote, para que a gente não possa ceder às propostas, para que a gente não possa ser seduzido por aquilo que aparentemente é melhor aos nossos olhos, pelas conquistas da terra, pelas recompensas terrenas, mas que o nosso coração possa estar alinhado à palavra de Deus e à sua vontade e à sua verdade. E a vontade dele, queridos, é boa, perfeita e agradável, e vale a pena ser fiel a Deus. Nabote é uma inspiração. A postura do coração de Nabote nos inspira a não negociarmos a nossa vinha. E talvez hoje você esteja perguntando assim: pastor, tudo bem, eu entendi que Nabote não quis vender a vinha dele, ele foi fiel à palavra. Mas eu não planto uva, eu não tenho vinha, o que isso tem a ver com a minha vida? E eu quero te propor hoje, ler 3 passagens rapidamente, para que você entenda que Deus confiou uma vinha para você também. Primeira passagem está lá em Lucas capítulo 20, verso de número 9. Lucas capítulo 20, verso de número 9, diz assim: e começou a dizer ao povo esta parábola:
Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. Essa é uma parábola que Jesus está contando a respeito de um dono de uma vinha que arrendou trabalhadores para a sua obra. E, rapidamente, eu não vou entrar no profundo aqui, mas essa vinha aqui representa o reino de Deus. Diga comigo, reino de Deus. Então, querido, se você está inserido no reino de Deus, você tem uma vinha para zelar. Segunda passagem está ali em Salmos, capítulo 128. Salmos, capítulo 128, verso número 3. Diz assim: sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da sua mesa. Aqui é o salmista apontando que uma instrução familiar para o homem, que a sua mulher seria como uma videira, ou seja, a árvore que produz a uva. Sua mulher seria como uma videira frutífera. Eu quero puxar o significado desse salmo para dizer, meu irmão, que a sua família é também parte da sua vinha. Deus te confiou a sua família para que você cuide dela. Amém? E o último texto está lá em João, capítulo 15, verso 3, talvez esse seja o mais conhecido de todos nós. João 15, 3 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aqui são palavras do próprio Cristo, que ele se compara como uma videira. Eu sou a videira, e nós que estamos em Cristo somos os ramos. Ele diz que aquele que está em mim, esse dá muito fruto. Ou seja, é um texto que aponta para a frutificação daquele que está em Cristo Jesus. Ou seja, você foi enxertado dessa videira, meu irmão. Você faz parte da vinha do reino de Deus. E é compromisso e é responsabilidade sua você zelar pela vinha do reino de Deus, pela sua casa, pela sua família e por tudo aquilo que Deus confiou nas suas mãos. E que o Senhor te dê a graça, nos dê a graça de nós termos um coração como o de Nabote. Cadê o seu aleluia aí? Amém. Então agora nós vamos passar pelas 3 propostas que Nabote recebeu e nós vamos orar. Amém? Então, a primeira proposta que Acabe faz para Nabote é de transformar a vinha de Nabote em horta. Amém? Então a proposta era transformar a vinha de Nabote em horta. Então a gente pode, obviamente aqui o sentido é literal, a explicação do texto é literal, mas nós podemos entender isso de algumas outras perspectivas. Quando nós transformamos uma vinha em horta, isso significa que nós estamos negociando o propósito daquela vinha. Aquela vinha, a proposta é para que ela fosse transformada em horta. E tem uma outra passagem que fala também sobre desvirtuamento de propósito, que eu gostaria de ler com a igreja. Está lá em Juízes, capítulo 6, verso número 11. Juízes 6, 11 diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então presta atenção, vem comigo aqui, o que está acontecendo? Que nós estamos no período da história dos juízes, onde a nação de Israel estava sendo governada por juízes, e enquanto a nação de Israel desobedecia, Deus levantava juízes para libertar o seu povo. Sansão, por exemplo, Débora foram juízes. E aqui nós estamos falando de um juiz chamado Gideão. E acontece que os midianitas estavam se levantando e a nação de Israel estava amedrontada, estava com medo. E eles tinham uma estrutura chamada lagar, diga comigo, lagar. Lagar era o tanque de prensar uvas, amém? E eles tinham também uma estrutura que ficava sobre os cumes dos montes, em locais altos, que era a eira. E na eira, eles ali separavam o trigo. O que acontece? O lagar geralmente ficava num lugar escondido e a eira num lugar mais exposto. E os midianitas estavam ameaçando a nação de Israel. E o que acontece é que Gideão ali estava com medo, receoso. E o texto nos diz que Gideão estava malhando o trigo, não na eira, que era um lugar propício onde o vento batia para separar o trigo. Gideão estava malhando o trigo no lagar, num lugar escondido. Ou seja, o lagar é um lugar para quê, gente? Para prensar o quê? Uvas. E Gideão estava fazendo o quê? Estava ali malhando o trigo. Ou seja, o propósito do lagar, que é o lugar de prensar uva, estava sendo desvirtuado aqui também. E eu tenho para mim que toda situação onde nós ficamos amedrontados, nós temos por tendência negociar o propósito que Deus colocou na nossa vida. E negociar a vinha e negociar o lagar que Deus nos deu.
Eu quero te fazer uma pergunta: quais têm sido as áreas da sua vida que têm sido tentadas a serem invadidas por trigo? Locais onde era para ter uva, era para ter vinho, mas está sendo colocado trigo. Isso representa o medo, representa um desvirtuamento de propósito. Quando nós colocamos trigo no lugar da uva, isso representa para nós que algo está de pé, algo está funcionando, mas está longe do seu propósito original. Lagar não foi feito para malhar trigo, foi feito para prensar uva. Então, o lagar estava funcionando? Estava, mas com um propósito desvirtuado. Então, talvez hoje, algumas áreas da sua vida estejam sendo invadidas por trigo. Pastor, eu estou vivendo o meu chamado, mas no modo automático. Você serve, você vem no culto, você vai no soma, mas no piloto automático. Tem trigo entrando no lugar que era para ter uva. Uva é onde tem alegria, abundância de alegria. Mas quem sabe o trigo está entrando dentro do seu chamado. Pastor, o meu casamento está de pé, mas a gente está na obrigação. A gente não separa, porque se for dividir os bens, vai ficar complicado. É pelos filhos, para ser um referencial pelos filhos. Eu não sou pai do meu esposo, porque eu posso confundir a cabeça dos meus filhos. Ou seja, está de pé, mas tem trigo nesse lagar. E a vontade de Deus nunca foi que nós negociemos os seus propósitos. Vinho prensado fala de alegria, fala de um coração disponível, entregue, alegre. E todas as vezes que trigo entra no lugar do vinho, a gente continua com o lagar de pé, mas desvirtuado do seu propósito. Isso me lembra a igreja de Éfeso. Efésios 2:2 diz assim, na verdade, Apocalipse 2:2: conheça as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu quem eram impostores. Você tem perseverado, está servindo, está casado, está trabalhando, está empreendendo, e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto, que você abandonou o seu primeiro amor. Sinto que essa é uma noite de restauração do Senhor para nós, da gente tirar o trigo de onde deveria ter uva. Eu sinto que essa é uma noite onde haverá vinho do céu sendo liberado sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os negócios que Deus tem te dado, sobre o chamado que Ele tem confiado nas suas mãos. Aleluia. É noite desse lagar ser reativado. Amém? Lagar, meu irmão, é lugar de amassar uva. Hoje é uma noite de voltar a amassar uva no seu casamento. Aleluia. Se não glorificou, glorifica para pegar, irmão, glorifica. Lagar é lugar de amassar uva, não é lugar de manter um relacionamento por obrigação. E o motivador de Gideão era o quê? Medo dos midianitas, ora. Ou talvez você esteja com medo também. Medo de abrir mão do controle, medo de ter que perdoar, medo de ter que reconhecer que você que estava errado naquela situação, medo de pedir perdão, medo do seu orgulho ficar ferido. Mas não tem como colocar a uva onde existe orgulho. Não tem como colocar a uva onde existe falta de perdão. E sabe qual a outra diferença? A proposta era o que, gente? Transformar a vinha em horta. Sabe qual que é a outra diferença? É que é em relação às restrições. Na vinha só se planta uva. Na horta existe uma coleção de espécies. Existe cebolinha, alface, agrião, né? Salsinha. Até hoje eu não reconheço, irmão, é muito parecido. Acho que os irmãos concordam comigo, né? Devia ter um manual, né? Um tutorial no mercado para você falar, olha, isso aqui é a cebolinha, isso é a salsa. É difícil. A vinha sendo transformada em horta. Fala de um ambiente de restrição. Na sua vinha, irmão, não pode entrar qualquer coisa. Vinha fala de pureza. Vinha fala de monocultura. Na sua casa não pode entrar qualquer coisa. No seu celular não pode entrar qualquer coisa. Irmão, no seu celular não pode entrar pornografia. Não pode ter conversas que desvirtuam para outro caminho, conversas embaraçosas. Na sua vinha não pode entrar contaminação. Esses dias, eu e Paulo estávamos em casa, faz algum tempo, a gente foi passear no Netflix, e a gente gosta sempre de estar em contato com os jovens, saber aquilo que eles assistem, saber aquilo que eles ouvem. E aí fomos assistir uma série lá, e meu irmão, daqui a pouco, estava uma mão para lá, uma mão para cá, e um negócio aparecendo ali, o negócio aparecendo aqui, foi me dando um incômodo.
Eu queria entender o que os jovens estão vendo. Era uma boa intenção, mas aquela pornografia começou a aparecer dentro de casa. Eu falei, Paola, vamos desligar isso. Na nossa vinha não pode entrar isso. Sua vinha é santa, irmão. Vinha fala de pureza, a horta fala de várias espécies convivendo. Esses tempos, estava lá em casa. Isso envolve várias áreas, inclusive espiritual. A Olivinha falou assim, papai, tem um gato preto aqui do lado da estante. Eu falei, gato preto? Onde tem gato preto? Tem um gato preto. E ela ficou repetindo aquilo. Aí a gente se irou, né? Ira santa. E saímos orando, repreendendo. Por quê? Porque na nossa vinha não pode, irmão, ter contaminante. O inferno se levanta, mas é para cair. Já é um derrotado. Então quero declarar sobre a sua vida, irmão, que a sua vinha não vai ser transformada em horta, a sua família não vai se acabar, o seu casamento não vai se esfriar, o seu chamado não vai ficar escanteado, não vai ficar empoeirado, porque na vinha do Senhor existe restauração. Aleluia. E Nabote falou não. Nabote, a propósito, está aqui o contrato, Nabote, vamos transformar essa vinha em horta. Nabote falou, nananina não, aqui é vinha, 100% vinha. Hashtag uvas. Aí vem a segunda proposta. A segunda proposta é o quê? Porque assim, irmãos, entenda. Se você transforma a vinha em horta, significa que você está no mesmo ambiente ainda, sim ou não? Mesmo ambiente, você só transformou a vinha em horta. É o mesmo espaço geográfico. Agora aqui a segunda proposta é diferente. A segunda proposta é o quê? Ei, Nabote, troca a sua vinha por uma vinha melhor. Ou seja, aqui já não é o mesmo espaço geográfico. Aqui já é uma mudança de configuração. Que o Senhor possa ministrar no seu coração. Sabe, uma vinha melhor é uma questão de perspectiva. Porque Deus nos deu uma vinha, Deus foi fiel. Deus foi fiel contigo, depositou uma vinha preciosa nas suas mãos. Mas por vezes nós olhamos para a grama da vinha do lado e parece que a grama da vinha do lado é mais bonita. E nós vamos perdendo o senso de gratidão pelo que Deus já nos confiou. Deus fez um milagre na sua vida, agora a toalha na cama é motivo de separação, misericórdia. Aí vem a proposta, troca de vinha, eu vou te dar uma vinha melhor. E hoje a gente vive num mundo digital, né? Que a gente fica sabendo de muitas coisas que antigamente a gente não sabia. A gente sabe o que os nossos amigos comem, não é verdade? Você está comendo um arroz com ovo, aí aparece um risoto na sua frente, você fala, misericórdia. Aí, você sabe para onde seus amigos estão viajando, sim ou não? Você está lá, calor, o ar do carro quebrou, aleluia. E o amigo aparece lá, né? Em berço esplêndido, os lençóis maranhenses. Você fala assim, misericórdia, Jesus. Aí você começa a não expressar gratidão por aquilo que já foi um milagre na sua vida. Você não podia ter algo e Deus te deu. Aí você começa a comparar. Você não come nos lugares que o outro come, você não acessa os lugares que o outro acessa. Aí você começa a comparar o seu esposo com outro esposo. Olha lá como ele é virtuoso. Olha lá como a outra amada sabe cozinhar. Aí você vai, aí vem a sugestão, troca de vinha. Isso é sugestão de Acabe, irmão. Deus te deu uma vinha e você precisa ser fiel à sua vinha. Não por obrigação, que nós já falamos sobre isso, mas existe um vinho que pode ser malhado no meio desse lagar. Bauman vai dizer o quê? Que o horizonte da satisfação move-se rápido demais. Então a gente conquista uma bênção de Deus. Deus te deu um cantinho para você morar. Aleluia. Fez um milagre. Aí você começa, né? Aí você começa a perder a gratidão pelos milagres que Deus já fez. Você fica comparando com o outro. Irmão, o que te define é a sua superioridade, a sua singularidade. E nós é sério que nós estamos medindo a bênção de Deus sobre a nossa vida pelo que temos e o que não temos? Ou sobre o que Ele fez por nós na cruz? São marcas dessa era, né? O individualismo, o relativismo, o materialismo. Nós precisamos valorizar a vinha que Deus nos deu. Valorize sua casa, meu irmão. Valorize seus filhos. Valorize aquilo que Deus já fez na sua vida. Valorize o favor e a graça dEle derramadas e assistidas sobre você.
Matthew Henry vai dizer assim, olha que interessante, vai dizer assim: Acabe estava descontente em um palácio, mas Nabote estava satisfeito na sua vinha. Acabe tinha um palácio em Samaria, na capital, e tinha uma casa de inverno. Ele estava insatisfeito no seu palácio, e Nabote estava feliz e contente com a sua vinha. Que o coração de Nabote seja batizado hoje nas nossas noites, nos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Satisfação de Nabote. Satisfação, irmão, não significa ausência de ambição, mas significa contentamento por aquilo que Deus já fez na sua vida. Pastor, é que o senhor não sabe. O vinho lá de casa já acabou. Eu conheço um Deus, um Jesus, que certa vez em João capítulo 2 foi convidado para um casamento, aonde o vinho tinha acabado. E chamaram Jesus: ei Jesus, o vinho da festa acabou. Eu gosto desse texto porque ele fala muito com a gente, né? Primeiramente porque Jesus era legal, né? Jesus foi convidado para o casamento. Ninguém convida gente chata, né? Jesus era legal, foi convidado para o casamento. Noivinhos aí. Jesus estava lá, num casamento. O pastor Henrique celebrou a cerimônia. Maravilhoso. Festa acontecendo. Acabou o vinho. Jesus foi aquele que teve o poder de transformar aquela água em vinho, em um vinho novo, um vinho melhor. Em um vinho melhor do que no início. Eu creio que é uma mentalidade desconfigurada quando nós associamos os primeiros anos da nossa jornada, seja ela matrimonial, seja ela espiritual, seja ela da perspectiva do seu chamado, como os melhores anos da sua história. Parece que os textos bíblicos apontam para uma jornada que ela é de glória em glória, onde você vai provando dimensões diferentes, perspectivas diferentes, compactualidades de alma, de sentimento diferentes. Eu creio num Deus, irmão, que pode multiplicar vinho sobre a sua casa, um Deus que pode multiplicar vinho sobre a sua história, sobre a sua jornada, sobre o seu chamado. Eu creio num Deus que pode multiplicar vinho, irmão. Senão esse texto não estaria na Bíblia. Efésios, pastor, como que eu encho o vinho do meu chamado? Efésios 18 vai dizer o quê? Não se embriaguem que o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como se encher do Espírito? Falando uns aos outros, com salmos, com poesias. Então, enquanto a gente está aqui cantando ao Senhor, enquanto a gente está compartilhando a mesa, enquanto a gente vive vida relacional, a gente vai se enchendo, a gente vai sendo motivado, o Espírito vai superabundando nas nossas vidas. E eu creio que existe renovo dos céus hoje para você, meu querido, em nome de Jesus. Então, a primeira proposta é o quê? Pegue a sua vinha e transforme em horta. Ou seja, mantenha o mesmo território, só desconfigura o propósito. A segunda proposta é diferente. Agora pegue a sua vinha e troque numa vinha melhor. Saia de onde você está e vai ser feliz em outro lugar, em outra casa, em outro relacionamento, em outra igreja, em outro emprego. Não estou falando nada aqui contra você querer melhorar de vida, irmão, amém? Sabedoria nisso. Mas só para que você sonde o seu coração, para ver se o seu coração não está sendo tentado a cultivar ingratidão para cada bênção que Deus já depositou sobre a sua vida. Avance, prospere. Sabe, realmente, como o pastor Gustavo pregou hoje de manhã, faça votos pela sua prosperidade. É um desejo do nosso coração que você avance, mas que você nunca perca de vista a gratidão a Deus por aquilo que Ele já fez na sua vida. O pastor Rafael gosta sempre de falar, né? Se Ele não fizesse mais nada, a gente já estava contente, porque Ele nos deu o nosso bem mais precioso. Agora nós vamos caminhar para a terceira proposta. E a terceira proposta, ela é um tanto quanto peculiar, porque Nabote viu que não tinha, Acabe viu que não tinha lado para Nabote. Aí Acabe faz uma terceira proposta, fala assim: ô Nabote, já que você não quer transformar em horta, já que você não quer uma outra melhor, vamos fazer o seguinte: vamos negociar, eu compro a sua vinha, eu te pago os lucros, eu te pago o dividendo, eu compro as ações da sua vinha. Eu vou te dar uma recompensa. Então aqui, a terceira proposta é uma perspectiva de lucro. É uma sedução para que a gente se sinta merecedor de uma recompensa pela vinha que Deus já nos deu. Uma recompensa pelo trabalho desempenhado. E eu creio, irmãos, que em algumas situações da nossa vida nós vamos sim provar
de um favor, de uma graça abundante de Deus, onde nós vamos ver a recompensa em algumas áreas da nossa vida. Mas também me parece que as Escrituras não apontam sempre um absoluto em vitória em todas as situações. Nós cantamos uma canção que é um reflexo do texto de Abacuque. Aqui no caso, Nabote tinha uma prosperidade de vinha, sua vinha estava sendo valorizada, subiu na bolsa de valores, todas as ações brasileiras caindo e a vinha de Nabote, Mas Abacuque 3,17 vai falar para nós sobre situações onde a vinha não está tão em alta assim. Abacuque 3,17 vai dizer assim, ainda, ou seja, vão existir situações onde a figueira não vai florescer, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Vide é o que, irmãos? A videira, de onde nasce a uva. Ou seja, esse texto está nos dizendo que existem situações onde não vai haver fruto na vide. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, que é o azeite, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Então, é um falso sentimento a gente querer recompensa pelas vinhas que nós cuidamos, querermos lucro pelas vinhas que cuidamos. Porque vão existir situações onde não vai ter lucro para colher, não vai ter fruto para colher. Mas vão existir situações onde nem mesmo a videira vai produzir a sua uva. E aí, o que a gente faz? Aí a gente aprende que o choro pode acontecer, pode durar uma noite. E aprende um contentamento no nosso coração, que mesmo que a videira não produza a uva, nós nos alegraremos no Senhor. Para finalizar, eu quero ler uma passagem que está lá em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, nós vamos ler o verso 1, dar uma pausa no verso 5 e depois pulamos para o verso 6. Está ali Lucas 13, 1, diz assim: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então eu preciso tocar nesse texto para entrar no texto que fala sobre a vinha, tudo bem? Então vem comigo que eu vou fazer um pano de fundo aqui com você. O que está acontecendo aqui? Nós estamos em Lucas capítulo 13, e Jesus estava em Jerusalém, tudo bem? Onde ficava o templo de Israel. E acontece que a Bíblia diz que alguns, a Bíblia não diz quem, mas alguns chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, o senhor viu o que saiu no jornal hoje? Viu o que saiu no Brasil Alerta, lá no Datena? Não, não vi. Ah, pois é. Varões galileus foram mortos dentro do templo de Jerusalém enquanto sacrificavam, e o sangue deles foi misturado com o sangue do sacrifício. Só para você entender a gravidade. Varões galileus. A Galileia ficava no norte de Israel, ficava Samaria no meio, e a Judéia, onde ficava Jerusalém, ficava no sul, tudo bem? Varões galileus, ou seja, eles eram do norte de Israel. E eu não sei se você sabe, Jesus também era um galileu. Tem aquela canção que diz: Galileu, Galileu, Jesus, amém? Jesus era um galileu. E aí, era como se alguém tivesse falado assim: Jesus, você não viu no jornal o que aconteceu com seus conterrâneos? Eles foram mortos por Pilatos dentro do templo. O que acontece? Existem algumas hipóteses para que Pilatos tenha mandado matar aqueles varões galileus dentro do templo. Uma das hipóteses é que o governador do norte era Herodes, e Pilatos era inimigo de Herodes, né? Nós podemos ver lá em Lucas 23:12 assim: e no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade. Ou seja, Pilatos e Herodes, ou seja, o governador do sul e o governador do norte, quase que parece um pouco o que acontece no Brasil, né? O norte contra o sul. Então a primeira hipótese é que o governador do sul tenha mandado matar aqueles galileus porque ele tinha uma rixa política com o governador do norte. A segunda hipótese é que os galileus, eles eram insurgentes, ou seja, eles batalhavam contra os romanos. E essa segunda hipótese era como se Pilatos tivesse falado assim: olha, eu vou matar vocês porque vocês militam contra nós romanos. A Bíblia não deixa claro,
mas é só para que você entenda. Aí perguntaram para Jesus: Jesus, e você não vai dizer nada? O que o senhor acha sobre isso? E você há de concordar comigo que eles estavam querendo fazer uma armadilha com Jesus, não é? Porque se Jesus falasse mal de Pilatos ali naquele momento, imagina, alguém chegar para você e falar que alguém da sua casa foi morto injustamente. Se Jesus se pronunciasse contra Pilatos, eles poderiam dizer para Pilatos que Jesus estava se insurgindo e Jesus seria morto ali. Mas Jesus é tão sábio que Jesus, no meio de um questionamento, ele traz um ensinamento. Aí Jesus introduz outra história. Ei, vocês estão tentando entender o porquê que isso aconteceu? Tem um outro fato também. Haviam 18 homens que foram mortos quando a torre de Siloé caiu. Era uma torre da nação de Israel. E aconteceu uma fatalidade. Eles estavam passando debaixo de uma torre, a torre caiu e eles morreram, né? Palavras da salvação. E aqueles homens tentando pegar Jesus, Jesus introduz um ensino agora. Jesus diz assim: ei, vocês estão preocupados tentando entender por que aqueles galileus morreram e por que aqueles 18 homens morreram com aquele acidente da torre de Siloé. Aí Jesus introduz Jesus joga para eles, né, a batata quente. Jesus diz assim: se vocês não se arrependerem, vocês perecerão da mesma forma. E Jesus não estava falando de uma morte natural, mas de uma perdição eterna. Então, o contexto desse texto aqui é sobre o quê? Arrependimento. Era um convite de Jesus querendo tocar aqueles homens para que eles se arrependessem e não ficassem tentando buscar explicações porque que algumas situações avessas aconteceram. Aí agora eu quero te convidar para ler o verso 6. Agora a gente vai entender essa parábola aqui. Abre aí em Lucas 13, verso de número 6. Diz assim: então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der o fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte. Então Jesus, diante de um pano de fundo de arrependimento, Jesus introduz essa parábola. Havia uma figueira que foi plantada numa vinha. Presta atenção aqui. Vinha é lugar do que, gente? De se plantar videiras, uvas, né? E no meio dessa videira foi plantada uma figueira, ou seja, uma árvore diferente das videiras. E a parábola nos conta que o dono daquela vinha, ele ia naquela vinha buscar fruto, sabe de quem? Não era nem da videira, era da figueira, ele queria figo. E o texto nos diz que ele vai ali por 3 anos buscar fruto naquela figueira e não acha fruto. Aí ele fala assim: eu vou cortar essa figueira, já tem 3 anos que eu venho aqui e ela não dá fruto. Aí o viticultor, ou vinhateiro, ou traduzindo em miúdos, aquele que cuidava das vides, das videiras, falou assim: Senhor, eu quero te pedir algo. Deixa eu tentar cuidar dessa figueira por mais um tempo, por mais 1 ano. Eu vou cavar, eu vou adubar, eu vou tratar com carinho, eu vou jogar água, eu vou comprar um adubo muito bom. Deixa eu insistir mais um pouco nessa figueira. Se não der certo, tudo bem, mas eu quero insistir mais um pouco nessa figueira. O que acontece é que a Bíblia nos conta que o dono daquela figueira já estava ali por 3 anos buscando fruto na figueira. Segundo os relatos bíblicos, uma árvore plantada, era a lei de Israel, uma árvore plantada em Israel não podia ser colhido o seu fruto nos seus 3 primeiros anos. Então os 3 primeiros anos de uma árvore não podia colher fruto, e o 4º ano dos frutos de uma árvore em Israel deveriam ser dedicados ao Senhor. Tudo bem? E acontece que o texto conta para nós que já haviam 3 anos que o dono daquela vinha procurar fruto na figueira e não achava. Ou seja, minimamente aquela árvore estava com 7 anos de existência, porque os 3 primeiros anos não podia colher nada, o 4º era do Senhor. E agora 1, 2, 3, ou seja, 7 anos, no mínimo havia 7 anos, 3 anos posterior aos frutos que deveriam ser dedicados ao Senhor, que aquela figueira não dava frutos. A gente não sabe se no 4º ano e do 1º ao 4º ano se aquela figueira deu fruto ou não, a Bíblia não diz. Mas fato é que já fazia 3 anos que aquela figueira não dava mais fruto.
ela pode nunca ter dado fruto, ou pode ter dado fruto e paralisou. E aqui o contexto, lembra que eu contei a história dos varões galileus e da torre de Siloé? O contexto fala sobre o quê? Arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Aí Jesus conta a parábola. A parábola de uma figueira que não dava fruto, mas havia um vinhateiro que resolveu insistir para que aquela figueira desse fruto. O que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está querendo dizer sobre arrependimento. E que havia uma misericórdia estendida para que aquela figueira que não estava dando fruto começasse a dar frutos mediante um arrependimento genuíno diante do Senhor. Quem entendeu? Então, uma parábola que fala sobre arrependimento e misericórdia. Fato é que haverá um dia de um julgamento, de um trono branco. Mas fato é que até esse dia chegar, existe um vinhateiro que resolve continuar acreditando em nós. Esse é o contexto da parábola. A Bíblia não se preocupa em explicar quem era a figueira, a videira, o vinhateiro e o dono da figueira. Quem se propõe, e existem diversas explicações. Eu acho muito plausível entender a figueira como uma história de Israel, né? A Bíblia também já fala a respeito de uma figueira que não havia dado frutos, que representava Israel. E havia 3 anos, ou seja, podia representar os 3 anos do ministério de Jesus, que Jesus caminhou com os judeus, tentando ali que eles dessem frutos. Pode representar também tempos oportunos, como o exemplo dos patriarcas, da lei e dos profetas. 3 anos. E a figura do vinhateiro, aquele que intercede por nós, faz muito sentido para mim entender como a figura do Espírito Santo, o Consolador que intercede por nós diante do Pai. Sabe de uma coisa? Quem sabe até hoje você não tenha dado frutos. Quem sabe até hoje as vinhas que Deus confiou nas suas mãos, porque hoje você entendeu que Deus confiou uma vinha a você. Você faz parte do reino de Deus, você faz parte da vinha do reino de Deus. Deus confiou uma família, esposa, esposo, filhos. É uma vinha que Deus confiou. Deus te entregou empreendimentos, negócios. É a vinha que Deus te deu. Deus te entregou um trabalho. Deus te entregou algo. Deus te entregou dons, talentos e habilidades. Deus confiou uma vinha a todos nós aqui, irmãos. E Nabote para nós é a inspiração de um homem que foi fiel em cultivar a vinha que lhe fora entregue. Mas talvez até hoje a sua vinha não tenha dado uvas. Talvez até, ou quem sabe, você já tenha dado frutos, mas você parou de dar fruto. E talvez por muitos você já teria sido desligado. E talvez por muitos o seu chamado já teria sido descartado. E talvez até por você mesmo já tinha desistido da sua família, dos seus filhos, da sua casa. Talvez nem você acredita mais em você. São tantos anos sem dar fruto, são tantas situações. Talvez você já esperaria estar frutificando uma bacia de uvas ou uma bacia de figos. E talvez hoje você se ache indigno de permanecer até vivendo. Talvez você até se achasse merecedor de um corte, de uma poda, de um descarte, de uma finalização de algo. Mas o Espírito Santo, o vinhateiro, está olhando e falando assim: deixa eu tentar mais um pouco. Eu tenho adubo. Deixa eu cavar em volta. Deixa eu mexer no coração. Eu sei que ele está orgulhoso. Eu sei que ele não quer reconhecer. Mas eu tenho um adubo. Deixa eu insistir mais um pouco. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E certamente a bondade do Senhor nos conduz ao arrependimento. Existe um vinhateiro hoje cavando ao seu redor. Existe um vinhateiro passando entre nós. Existe um vinhateiro visitando a sua casa. Existe um vinhateiro visitando a sua família. Existe um vinhateiro visitando a sua saúde hoje. Existe um vinhateiro visitando os seus negócios. Existe um vinhateiro visitando tudo aquilo que Ele confiou nas suas mãos. E eu declaro, irmão, em nome de Jesus, que você vai dar ouvidos a esse adubo celestial. A palavra nos nutre e você não vai parar, você não vai desistir, você não vai retroceder, você não vai desistir, porque existe um vinhateiro que continua acreditando em você. Aleluia!
Sabe, eu nunca me achei digno das vinhas que o Senhor me confiou. Eu tenho uma vinha bem bonita. Tem uma vinhazinha pequena e a outra vinha que está sementinha, está para nascer. Nunca me achei digno. Nunca me achei digno do chamado que Deus me confiou. Nunca me achei digno da vinha, que é participar dessa vinha, dessa comunidade, como alguém que pode, de alguma forma, ensinar algo para você. Na verdade, eu sempre me achei descartável. Eu sempre achei que eu merecia o corte. E por vezes eu sou tentado a revisitar esse ambiente. Esses dias estávamos conversando, eu, pastor Henrique, pastor Gustavo, conselho aqui da igreja. E nós estávamos conversando, alguns assuntos, e chegou um determinado assunto, eu falei, gente, sobre esse assunto eu penso dessa forma aqui. É como eu tenho visto, como eu tenho enxergado, como eu tenho discernido, como eu tenho percebido. Aí o Gustavo, veja bem, ele explicava com a sabedoria dele. Eu falava, não, gente, eu vejo assim, olha aqui, eu vejo essa forma. O pastor Henrique, aí eu vi que o pastor Henrique fazia assim. Aí eu falo, não, gente, essa é a forma, vocês não estão vendo isso? Olha aqui. Aí o pastor Henrique fazia assim. E um dia eu falei para eles, gente, não estou conseguindo enxergar. Pode ser que eu esteja atrapalhando de alguma forma. Se vocês quiserem substituir, porque eu não estou conseguindo enxergar. Um dia nessa reunião, eu estava expressando a verdade do meu coração, amém? A gente não pode fingir. Aquele dia eu sim. Aí eu falei, argumentei novamente. Eu vi o pastor Henrique fazendo assim, Renato, você é um homem tão sábio. Mas eu estava falando do que eu estava vendo. E aquele dia eu vi que eles começaram a caminhar 1 milha a mais. Aí até que 1 hora, depois de 10 horas de reunião, até que 1 hora eu falei, entendi. Aquele dia eu falei, pastor Henrique, pastor, eu sei que você caminhou 1 milha a mais comigo hoje, né? Que era mais fácil ter desistido que eu estou falando de um assunto especificamente, na verdade, pelo amor de Deus, é de um assunto, de uma pauta, né? De igreja, que é isso? Eu falei, você podia, né, pastor? Mas eu vi que você caminhou 1 milha a mais comigo hoje. Que você possa ter o coração de um vinhateiro nas suas relações, de nutrir, de adubar, de confiar, de acreditar, de insistir. Quem sabe você precisa caminhar 1 milha a mais hoje no seu casamento. Quem sabe você precisa caminhar 1 milha a mais hoje que esse abençoado seu marido, que essa benção. Quem sabe você precisa caminhar 1 milha a mais hoje. Quem sabe você precisa adubar um pouco mais essa vinha aí do seu filho. Quem sabe você precisa adubar a vinha da sua fé, da sua confiança, do caráter de Deus. Existe adubo do céu sobre nós. Sabe, Matthew Henry vai dizer que essa parábola refere-se em primeiro lugar à nação e aos judeus. No entanto, é sem dúvida para despertar todos os que desfrutam dos meios da graça e dos privilégios da igreja visível. Esses dias eu encontrei um jovem, fazia quase 10 anos que eu não o via. Faz 10 anos que eu me envolvo com o Ministério de Jovens. Eu me lembro que há 10 anos atrás eu estava liderando e esse jovem apareceu lá. E eu nunca mais o vi, fazia quase 8 anos que eu não o via. E ele esses dias veio aqui na igreja. Ele falou, pastor, eu vim aqui para te dar um abraço. Eu falei, cara, que legal, faz 8 anos que eu digo, onde você está? Não, eu estou morando em tal e tal cidade. Ele falou assim, eu vim aqui para te dar um abraço. E para dizer que eu honro o que Deus tem na sua vida. E ele falou assim, eu me lembro que há 10 anos atrás, quando eu cheguei naquele grupo de jovens, eu era um tanto quanto diferente. Muitos não acreditaram em mim. Muitos não me deram espaço. Muitos não me deram oportunidade, porque eu era diferente, eu tinha um jeito diferente.
E eu me lembro que você olhou para mim um dia e falou assim: eu acredito em você. E ele citou um exemplo, falou assim: eu me lembro de um almoço que a gente teve no Comper, onde eu estava vivendo o pior momento da minha vida. Eu queria desistir de tudo. Você me disse que Deus continuava acreditando em mim. Eu vim aqui hoje para te dar um abraço, para dizer que você investiu na minha vida. Você adubou a minha história no momento que eu estava fragilizado, que eu não tinha mais condição de acreditar. Ele falou assim: e hoje eu lidero jovens também na minha cidade, e eu tento reproduzir esse coração. Que haja em nós o coração de Nabote. Que haja em nós, na nossa comunidade, no nosso meio, o coração de um vinhateiro. Que não desiste das relações, que não desiste de um chamado, que não nos descarta nos nossos momentos de fragilidade, ou quando a gente não está vendo tudo que precisava ver. Sabe, eu acredito que as relações precisam de franqueza. Sem franqueza não há espaço para a verdade. Onde a verdade não está, não há testemunho do Espírito, irmão. Não quer dizer que eu parei de ver o que eu via, mas significa que eu comecei a enxergar como eles enxergavam. E sobretudo, o que Deus pensa sobre cada situação da nossa jornada. Talvez hoje você entrou aqui pronto para desistir do que Deus tem para você, ou já desistido. Você falou assim: isso aqui não dá vinho, o meu lagar secou, a minha videira não dá mais fruta. Quanto tempo que eu não sinto o sabor do vinho? E o vinhateiro está passeando no nosso meio essa noite, dizendo: eu tenho adubo para você, eu não desisti de você, eu não desisti da sua história, eu não desisti do seu chamado, eu não desisti dos propósitos que eu tenho para você, eu não desisti da vinha que eu confiei nas suas mãos. Existe adubo do vinhateiro sobre você, existe adubo do vinhateiro sobre as suas raízes. Eu sinto graça de Deus sendo derramada nesse lugar, eu sinto o Espírito passeando no nosso meio. Dê vazão, meu querido, para que o toque do Espírito te encontre hoje. Passeia entre nós, vinhateiro. Sim, nós te damos liberdade, Espírito. Nós te damos liberdade, doce Espírito. Sim, Jesus. Existe renovo dos céus, existe adubo dos céus. Existe uma palavra de Deus sobre você. Existe uma vinha que foi confiada a você. E hoje é noite de falar: Senhor, eu quero ter um coração como o de Nabote. Eu não vou negociar por propostas. Eu não vou negociar o propósito da vinha que o Senhor me deu. Eu não vou negociar, eu não vou trocar a minha vinha por uma horta. Eu não vou vender por lucro. Eu não vou trocar por uma horta que parece melhor. Mas eu vou confiar e eu vou acreditar nas tuas palavras sobre mim. Porque eu sei que existe renovo dos céus, existe adubo dos céus, existe um refrigério do vinhateiro nessa noite. Sim, Jesus, sim, Jesus. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Nós cremos em renovo dos céus essa noite. Nós cremos de um fluir sobrenatural. Nós cremos no vento do Espírito, levando todo o trigo embora e refazendo lagares, refazendo o altar do seu coração. Será que você pode ficar de pé no seu lugar nessa noite, querido? Vamos celebrar o Senhor, dizendo